Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal Fio Moderno Crochê. E para você que não me conhece, eu sou a Célia, eu sou artesã aqui deste canal. E na videoaula de hoje, eu quero compartilhar com vocês, gente, essa videoaula linda, fofa, né? Que é esse porta-copos de coração. Olha que coisa mais fofa. Tenho aqui vários que eu estou produzindo aqui para uma ocasião especial, né? Que vai servir de decoração da mesa, né? De um casamento aí. Como porta-copos, e eu resolvi então gravar esse passo a passo muito fácil e simples para vocês de uma peça tão linda, né? Você pode também usar esta peça aqui para dar como lembrancinha para várias ocasiões, fica super bonito. E é isso, gente. Então já quero pedir para você que não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal e deixa seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo, que essas são as formas de você estar apoiando aqui o meu trabalho. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do meu canal. É só você clicar nesse botão que está abaixo aqui de assinar ou seja membro, não sei como aparece para você. E eu vou deixar o link das minhas redes sociais para você me seguir por lá também no Instagram, no TikTok, que eu sempre estou postando atualizações ali sobre a minha rotina aqui com as peças de crochê, tá certo? Então é isso e vamos então agora lá para nossa videoaula. Queria mostrar para vocês as medidas que ficou, olha, o coração. Aqui ele ficou com 10 centímetros de largura, tá? E aqui na ponta, ó, mais 10. Então, ficou 10 por 10 centímetros, deu aqui, ó. 10 por 10, tá? E é um tamanho excelente, tanto para você colocar, olha, taça, trouxe até uma taça aqui para mostrar. Fica certinho, ó. Se você quiser colocar uma etiquetinha também, você pode. Talvez eu vou colocar depois. Não coloquei ainda. E o copo também, ó, dá certinho. Então, é um tamanho ideal para taça, copo, né? Fica certinho. E esse porta-copos você pode fazer com restinhos de fio, tá? Que ele é super econômico, fica pesando aproximadamente aqui 12 gramas. Os materiais que eu utilizei aqui, que vamos precisar para fazer esse porta-copos, é um barbante de número 6, eu estou utilizando, da cor que você quiser. Vou fazer com esse aqui, porque é o fio que eu já estou produzindo os porta-copos. A agulha é 3,5 milímetros, tá? Pra mim, com esse fio dá certo essa agulha. Se você tiver o ponto muito apertado e quiser fazer com uma agulha maior, também pode, tá? Aí fica a seu critério. E uma agulha menor, eu estou usando a 2,5 milímetros para fazermos a bordinha dourada, tá? Do coração. Eu preferi fazer com uma agulha menor, que eu achei que ficou melhor, mas você pode utilizar a mesma agulha de 3,5 que você estiver produzindo o porta-copos. Tesoura para os arremates, né? E se você preferir também, pode utilizar aí uma agulha de tapeceiro. E é isso, então vamos iniciar aqui o nosso coração, nosso porta-copos, fazendo um círculo mágico ou anel mágico, como você preferir. Eu começo aqui fazendo o iniciozinho do meu anel mágico, fiz o primeiro pontinho aqui e vou subir mais. Então, o primeiro pontinho eu já conto com um ponto, subo mais um, são duas correntinhas, tá? E esse ponto que a gente subiu aqui de duas correntinhas já conta como um ponto alto. Vou precisar ter aqui dentro 12 pontos altos. Então, eu já tenho um, falta mais 11. Então, aqui dentro do círculo tem que fazer aqui mais 11 pontos altos no total. Então, vou fazendo aqui os 11 pontos altos, tá? Desta forma aqui, ó, vai segurando o círculo mágico,
Eu sei que algumas de vocês não têm muita experiência, mas você aprende. Vai segurando aqui, ó, o fio e no dedo, que você consegue fazer desta forma que eu estou fazendo aqui. Então, vou concluir aqui os meus pontos altos e já volto. Então, eu concluí aqui, olha, eu tenho 12 aqui dentro, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz os 12, vou agora pegar esse fiozinho aqui, ó, não posso perder ele de vista, tá, do círculo. E agora eu vou puxar e fechar esse círculo. Pode fechar bem fechadinho, puxa bem, olha, pra ficar bem fechadinho assim, ó. Tá vendo o meinho dele como fica, ó? Bem fechadinho. Então, puxa aqui, fechei bem. Dou uma alongadinha aqui nessa argolinha que eu deixei por último aqui. Vou tirar a minha agulha. Vou vir aqui, ó, nas duas primeiras correntinhas que nós subimos, ó. Nas duas primeiras correntinhas que nós subimos, aqui na segunda, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, tá? Assim. E vou engatar esta alcinha na agulha e levar ela lá para trás. Por que estou fazendo dessa forma? Poderia fazer com um ponto baixíssimo? Sim, poderia. Sem problema, se você quiser fazer, tá? Eu gosto de fazer assim, porque desta forma não fica com cicatriz marcado. Olha, tá vendo aqui, ó? Não tem cicatriz marcando aonde é o fechamento de carreira, tá? Quando a gente faz o baixíssimo, geralmente fica marcando. E assim eu acho que fica mais bonito. Então, eu faço dessa forma por isso. Mas se você quiser fazer com ponto baixíssimo, fechamento de carreira, pode. E aí, eu introduzo a minha agulha novamente aqui na alcinha. Ajusto ela para ficar justo aqui na minha agulha, tá? Desta forma. E vou continuar aqui. Vou com a minha agulha no mesmo pontinho que eu levei a alcinha lá para trás, aqui nesse mesmo ponto eu vou introduzir, ó, trazendo a alcinha para frente, introduzo a agulha lá para trás. Puxo o fio que vem do rolo, vou ficar com duas alcinhas aqui, ó. E laço e vou fechar um pontinho aqui, que é uma correntinha de subida, e vou fazer mais uma, que é o nosso primeiro ponto alto aqui desta carreira. Então, todas as vezes que eu for fechar, eu vou fazer assim, tá? Na segunda carreira, vamos fazer aumentos em todos os pontos altos aqui. Então, já laço meu fio aqui e no mesmo lugar que eu fiz esse primeiro ponto, eu já introduzo a agulha e faço mais um ponto alto. No próximo, vou fazer mais 2 pontos altos. No mesmo lugar, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto alto de base aqui. Que são os aumentos, tá? Pra gente aumentar esse círculo. Faço os aumentos, 2 para cada ponto de base. Olha, vou fazer até chegar lá no finalzinho e já volto. Então, aqui, ó, fiz os meus aumentos, tá vendo? E tem que ter um total aqui de 12 aumentos, ou seja, 24 pontos altos aqui, tá? Vou contar 12 grupinhos de 2 pontos altos, que são os aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, tá certo. Chego aqui no final, faço daquele mesmo jeito. Puxo a alcinha, venho com a minha agulha aqui, ó. Dessa vez, nessa terceira carreira, a gente deixa os 2 primeiros, eu subo nessa correntinha aqui, gente, ó. Pra não ficar muito feio o fechamento, ó. Na cabecinha do ponto alto, nessa alcinha, você vai pôr a agulha de trás pra frente, vai engatar o fio aqui, a alcinha, e puxar lá para trás, ó, para fazer o fechamento que eu ensinei para vocês.
engato a agulha, ajusto o fio e aqui nesse mesmo lugarzinho que eu fiz o fechamento, levei a alcinha lá para trás, ó, no mesmo ponto aqui, já ponho a minha agulha, puxo, fico com 2 e já faço aqui um ponto baixo e mais uma correntinha, que já é o ponto alto de subida da próxima carreira. Nessa próxima carreira, a gente vai intercalar um ponto alto sozinho e no próximo 2 pontos altos juntos, tá? Então, um sozinho e um aumento. Um sozinho, na próxima alcinha aqui, ó, no próximo ponto, eu já faço um aumento, que são 2 pontos altos juntos, tá? No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento, que são 2 no mesmo lugar. E vou fazer isso até chegar lá no final. Então, eu vou intercalando assim, um ponto sozinho e um aumento. Vou fazer e vou chegar aqui, até aqui e volto. A minha sequência intercalando um ponto baixo e um aumento. E cheguei aqui no final. E uma coisa que eu queria explicar para vocês, conforme a gente vai fazendo, parece que ele vai querendo ficar assim, ó, parecendo um copo, né? Vai querendo fechar o círculo, emborcar, assim, ficar embabadado, né? Mas depois ele ajusta, olha como fica certinho, ó, tá vendo? Depois ele vai ajustando. Então não precisa ficar achando que você tá fazendo errado, não tá errado, é assim mesmo, tá? Muita gente tem essa dificuldade, já percebi em outros vídeos que eu faço de bolsas, né, de outras coisas de crochê, tem essa dúvida que acha que tá errado, que tá fazendo alguma coisa errada e não é, tá, gente? É normal ficar assim porque a gente tá trabalhando em forma circular, ele fica assim mesmo, mas no final, por isso que é importante você ir fazendo o seu trabalho e ajustando ele. De preferência, faça em cima de uma mesa, de uma superfície reta, para você justamente ir ajustando e vendo como ele está ficando, para você ir ajustando os seus pontos, tá? Mas fica assim mesmo e no final dá tudo certo, tá? Então é isso. Eu cheguei aqui no final, fiz um ponto sozinho e vou fazer mais um aumento aqui, ó. Parece esse pontinho, ele fica meio escondidinho, tá? Ó, tá vendo aqui? Fiz o último ponto nessa alcinha aqui, ó. E agora, nesse pontinho aqui, do lado do primeiro ponto que a gente fez, tem uma alcinha, que nem parece um ponto. É nela que nós vamos fazer aqui o aumento, que é o último da carreira, tá? Então, introduzo, laço meu fio, introduzo, ó. E vou fazer aqui no mesmo lugarzinho 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos. E aqui no começo eu já tenho um sozinho, então deu certo. Então, eu termino aqui com 2 pontos altos. E nesta última carreira que a gente fez aqui, na terceira, tem que ter 36 pontos, tá? Então, conta aí, tem que ter 36 pontos. Eu já contei, deu 36 aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, na cabecinha do ponto alto, eu pulo as duas alcinhas de subida e venho nessa primeira correntinha deitada, que é na cabecinha do ponto alto. E vou introduzir minha agulha, puxar o meu fio lá para trás, ajustar, né? Engato de novo na minha agulha, da mesma forma que fizemos as outras, e no mesmo ponto eu já venho aqui, introduzo a minha agulha, puxo o fio, fico com 2 e fecho o pontinho baixo, que é o primeiro da nossa próxima carreira, e agora a gente vai fazer a curvinha do coração, tá? Então, aqui presta bem atenção para não se perder. Fiz nesse primeiro ponto, esse primeiro ponto baixo aqui. Venho no próximo ponto, na próxima correntinha aqui, laço meu fio e introduzo. E vou fazer aqui um ponto meio alto. Tiro as 3 de uma vez. Laço e no mesmo lugar do ponto meio alto, vou fazer um ponto alto. Tá? Então, primeiro pontinho, um ponto baixo, no próximo ponto, um meio alto e um alto juntos, no mesmo lugar.
Feito isso, venho no próximo ponto e vou fazer um aumento de 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? E vou fazer aqui nos próximos 4 pontos mais 4 aumentos de pontos altos, então dando um total de 5 aumentos de pontos altos, tá? Então vou fazer aqui, ó, 5 aumentos de pontos altos. Falta mais 3 aqui. Vou fazer aqui e volto e mostro para vocês como ficou esses aumentos. Então, voltando aqui, olha, repare, depois o aumento de ponto meio alto e ponto alto eu não conto, tá? É depois dele que eu começo a contar os 5 aumentos de pontos altos. Então, depois deles eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, tem 5 aumentos. Depois dos 5 aumentos, a gente vai fazer aqui 2 pontos altos seguidos, um para cada ponto de base aqui, 2 altos seguidos. Depois dos 2 altos, no próximo faço um meio alto e no próximo mais um meio alto. Então, 2 altos seguidos mais 2 meio altos seguidos. Aqui nos próximos vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. 4 baixos. 4. Fiz os 4 baixos, ó, não, aqui é meio alto. 1, 2, 3, 4. Fiz os 4 baixos, vou fazer um meio alto no próximo. E no próximo, um alto. Então, a sequência aqui da lateral é essa, tá? Já vai guardando aí. Se quiser anotar, pode. Porque você vai usar isso aqui do outro lado depois. E aqui no próximo, depois do último alto aqui, nessa lateral, no próximo eu vou fazer aqui um aumento de 3 pontos altos no mesmo lugar. Sendo que faço um, tá? Faço mais um. Nesse segundo, eu termino e faço uma correntinha, para ficar com uma pontinha aqui, ó, dar esse ar de pontinha aqui do coração. No segundo ponto alto, fiz o segundo, faço uma correntinha e no mesmo lugar eu faço aqui o terceiro ponto alto, tá? Então, é a nossa metade do coração, ó, tá vendo? É a nossa metade do coração. Agora eu vou fazer a outra metade. E eu vou repetir tudo que eu fiz aqui desse lado, de trás para frente, tá? Depois do aumento. O aumento é uma vez só que eu faço aqui no meio. Depois do aumento, tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer desse lado aqui. Então, eu fiz aqui um alto e um meio alto. Então, já vou começar aqui. No próximo ponto, um alto e um meio alto no próximo ponto. Meio alto eu tiro tudo de uma vez, tá? Nos próximos, os 4 pontos baixos que eu fiz depois do meio alto, ó, tá vendo? 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. 2, 3 e 4. Então, tenho 4 baixos aqui. 1, 2, 3, 4. Tem. Depois dos 4 baixos, isso aqui de trás para frente, tá? Fiz 2 meio altos. Então, faço aqui 2 meio altos. Um. E no próximo, 2. Depois, os outros eram 2 altos seguidos. Um. E no próximo, mais um alto, o segundo ponto alto, tá? Então, vê que tá ficando igual, ó, tá vendo? E depois, os 5 aumentos, tá? Que é o próximo aqui, de trás pra frente, são os 5 aumentos, um em cada ponto de base. Então, venho no próximo, faço um aumento de ponto alto.
Venho no próximo, faço mais outro aumento. E vou fazer aqui, concluir os meus 5 pontos altos. E eu repito, parece que vai ficar embabadada, né, ó? Mas não fica, tá? Ele fica retinho. Isso é importante, sempre você vai ajustando conforme você vai fazendo. Então, terminei aqui, olha, os meus 5 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. Depois dos 5 aumentos, o que a gente fez aqui? Um ponto alto e um meio alto juntos, né? Então, venho aqui no próximo e faço a mesma coisa. Um ponto alto e um meio alto. Opa, meio alto, não são 2 altos. Errei aqui. Fiz o ponto alto e no mesmo espacinho aqui, um meio alto. Tiro todos de uma vez. E aqui pra gente fechar, na próxima alcinha aqui, vou fazer um ponto baixo, bem justinho, tá? Faz bem justinho. Que é pra dar o efeitozinho do fechamento do coração aqui. Um ponto alto. E aqui no meinho, pode fazer um baixíssimo, porque daí vai dar aquele fechamento, ó. Repare. Tá vendo? Como fica certinho, ó. E aí, eu puxo essa alcinha, tá? Puxo ela aqui um tantinho assim, bem curtinho, não precisa ser muito não, tá? E já vou cortar aqui. Já vou cortar. Opa. Cortei, tiro o fio e aqui a gente vai, ó, como fica certinho, tá vendo? A gente vai puxar esse fiozinho aqui pro meio. E bem aqui abaixo, ó, bem aqui abaixo da onde eu fiz o último pontinho, o baixíssimo, bem aqui embaixo mesmo, ó. Eu venho aqui com a agulha de trás pra frente e já vou puxar esse fio lá pra trás, pra arrematar ele. Ó. Olha como fica perfeito, né? Aí você ajusta, tá? Isso aqui, gente, é muito importante você fazer isso. Não simplesmente faça o crochê e deixa de qualquer jeito, assim, não. Ó, ajusta, isso aqui faz toda a diferença depois. Depois, se você quiser, você pode colocar uma coisa pesada em cima e deixar aí alguns dias ou de um dia para o outro, que você vai ver que dá uma boa ajustada na peça, tá? No caso aqui do porta-copos. Então, ficou assim, tá vendo, ó? Aqui atrás a gente já vai arrematar. Como você pode arrematar da forma que você quiser, tá? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, como é barbante, o que eu faço? Eu abro, vou aproximar a câmera. Eu abro aqui, olha, o barbante no meio. Eu divido esse cordãozinho do barbante no meio, com uma agulha mesmo mais fina, ó. São 6 fios, tá vendo? Por isso que é fio 6. 6 fiozinhos entrelaçados que formam esse barbante. Abro ele, deixo 3 de cada lado. Isso são detalhes, tá, gente? Que eu tô passando pra vocês, mas que eu gosto de falar pra vocês entenderem. Você puxa aqui, ó, de um lado. E aí, você vai amarrar uma alcinha com a outra. Pode apertar um pouquinho, não aperta muito para não puxar, repuxar o trabalho. E aqui você pode estar passando um para cada lado, para prender mais, tá? Passa um para cada lado, até o tanto que você quiser aí. Ó. Vou passando. E aí, eu corto. Tá? Se quiser passar mais aqui também pode. Eu corto e aqui você faz a mesma coisa, tá? Pra ficar presinho aí, não ter problema de soltar. Ainda não veio tudo, ó, mas você vai lá, puxa. Tem hora que dá trabalho.
vai puxando e corta. E aqui no meio faz a mesma coisa, esse mesmo processo aqui, que não vai soltar. Pessoal, por isso que eu gosto de finalizar os arremates, olha, fica perfeito, tá? Do outro lado. E aí, agora nós vamos trabalhar fazendo as bordinhas douradas, tá? Então, eu tenho aqui o meu fio Encanto, pode ser... Eu tenho o Encanto, tá? Que é esse brilhoso aqui, dourado, que é de viscose esse fio. Mas você pode trabalhar e fazer com outro fio também, que seja dourado, tá? Não importa a marca, pode ser qualquer outro fio dourado, tem que ser dourado. E eu vou trabalhar aqui com a agulha de 2,5 milímetros, porque eu quero que fique mais delicado essa parte aqui, como eu fiz nesse daqui, olha. Tá vendo que fica lindo? Nós vamos começar aqui desta forma, gente. Você pode começar onde você quiser, tá? Não tem problema. Eu prefiro começar aqui da pontinha do coração, porque eu acho melhor. Então, nesse aumento de 3 aqui, eu venho aqui no primeiro ponto alto do aumento e já introduzo a minha agulha. Laço meu fio, deixo uma pontinha aqui sobrando, ó. Deixo uma pontinha sobrando, introduzo aqui e vou dar início aos pontos baixíssimos, ó. Tem que deixar, tá? Essa pontinha aqui para depois fazer o arremate aqui do fio, para ele não soltar. Venho no próximo, já puxo e faço um baixíssimo. E aqui, nesse aqui, a gente tem uma correntinha. Então, na correntinha, eu também faço aqui, tá? Na correntinha, como eu vou fazer? Eu já vou arrematar essa pontinha para segurar ela e vou fazer um pontinho baixo aqui na correntinha. Então, introduzo, ao invés de eu fazer um baixíssimo, eu faço um baixo aqui, ó. Puxo e fecho os 2 pontos, tá? Vai ficar assim. E aí, eu já segurei a pontinha do fio aqui, porque é escorregadio esse fio. Se você não fizer isso, ele vai soltar. No próximo, eu faço baixíssimo normal. É só ali naquele meinho, onde tem a correntinha, que eu vou fazer um ponto baixo. Os outros vou fazendo baixíssimo aqui, ó, normalmente, tá? Eu não faço muito apertado, senão aí ele vai querer embabadar mesmo, vai querer ficar repuxando pra dentro, né, o ponto. E aí pode querer ficar emborcado assim pra dentro, ó. Então, faz os pontos, não precisa fazer muito apertado, não. Faz assim, normal na sua tensão de ponto, ó. Pra dar certo. E vou fazendo um baixíssimo em cada uma das correntinhas aqui dos pontos, tá? Pegando as 2 alcinhas sempre. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. E aí, vai ficando, olha, tá vendo? Que aqui na pontinha já dá um detalhezinho, ó, daquele ponto baixo que a gente fez. Então, eu vou fazer um baixíssimo para cada ponto de base. E a hora que chegar aqui no meio, eu volto para explicar para vocês. Já tô chegando aqui, ó, na voltinha do coração. Aqui na curvinha, gente. Na curvinha eu faço normal, olha, os pontos baixíssimos aqui, ó. Vou desmanchar um pouquinho aqui para fazer para vocês verem. Faço normal os baixíssimos aqui, ó. Nesse último eu faço. E aqui, eu venho bem aqui embaixo, ó. Não tem aquele ponto que a gente fez aqui no meio? O baixíssimo, o ponto baixo, o baixíssimo, bem baixo aqui do ponto baixíssimo, ó. Eu puxo aqui e eu vou fazer um baixíssimo aqui, mais alongadinho, tá? Faço esse baixíssimo mais alongadinho aqui, tá certo? E aí, eu venho aqui do ladinho, ó. No meio daquele ponto que a gente fez aqui de subida, e faço aqui um baixíssimo também. E sigo fazendo aqui, ó, já em cada ponto de base, os meus baixíssimos normal, tá? Pra que ele fique, aí você vai ajustando, tá? Pra que ele fique com essa pontinha aqui do coração, tá vendo?
E aí aqui segue normal fazendo, olha, baixíssimos. Sempre você vai ajustando e não faz muito apertado, tá? Porque senão vai ficar querendo vir pra cima, querendo emborcar assim, ó, tá? Então, pra ficar com essa pontinha e ficar aqui bonitinho o coração, olha como fica lindo. E aí, sigo normal, gente, fazendo em cada ponto aqui, os baixíssimos, como eu fiz lá do outro lado. E aí, eu volto para arrematar no finalzinho. Já cheguei aqui nos últimos pontinhos, ó. Fiz aqui na última correntinha, ó, o baixíssimo. Fiz meu último baixíssimo. E agora, ó, foi o último. Aqui já tem o primeiro. Então, aqui eu já corto o fio, tá? Corto bem pouquinho, não precisa cortar muito, não. Ó. Corto. E aí, eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui nessa correntinha que eu fiz primeiro, nesse baixíssimo, passo a minha agulha aqui por baixo, puxo esse fio pra cá, ó. E agora passo aqui dentro de novo da correntinha de onde ele saiu, aqui do último, tá? Entre o último e o primeiro, então, eu arremato. E aqui no último eu introduzo aqui por trás e já puxo esse fio lá pra trás, ó. E aí fica aqui simulada essa correntinha, ó. Tá vendo? Que fica perfeito. Ó. A gente vira e aqui atrás a gente vai fazer o quê? Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou passar mais aqui, olha. Então, eu vou passar o fio dourado mais perto, para ficar mais perto um do outro, pra cá. E o daqui também eu passo para cá. Com a agulha mesmo, tá? Se for difícil com a agulha, se quiser usar de tapeceiro, pode. Mas como o fio tá curto, acho que eu não vou conseguir com a de tapeceiro. Então, eu passo pra cá. Ó. E aqui nós vamos amarrar. Antes de fechar o nozinho, ó. Antes de fechar o nozinho, eu venho com a minha cola. Pode ser a Pega-Mil. Qualquer cola que você tiver aí de arremate, de artesanato. Pingo aqui aonde eu vou fechar, ó. Tá vendo? Ponho um pinguinho aqui de cola, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu só ajustar mais essa cola aqui. Ó. Tá difícil sair a cola aqui. Agora vai, ó. Pingo então a cola aqui onde eu vou fechar o nozinho, ó. Tá vendo? Pinguei aqui a cola. Já fecho, porque senão ela vaza. E fecho o meu nozinho, gente, ó. Fecho o meu nozinho bem em cima da cola. Tá vendo? E aí, eu dou uma seguradinha aqui. Deixo secar. Depois que secar, você pode esconder esse fio pra cá e cortar o restante. Se quiser passar mais cola, também pode, tá? E aí, secou aqui um pouquinho, eu já vou esconder nesse fiozinho pra cá, ó. Posso passar no barbante mesmo, pra não... Ele desliza bastante esse fio, então pode passar no barbante mesmo, ó. E vai passando aqui mais pra segurar bem o fio, tá? Vai passando, ó, no barbante aqui. E aí, antes de cortar, você pode dar mais um pinguinho de cola aqui pra ficar bem firme, tá? Ó, mais um pinguinho.
e já cola aqui e segura. E aqui faz a mesma coisa. Cola, sai. Aqui faz igual. Já cola, deixa secar e corta o restante ali, tá? Corta bem rente aqui. E fica assim. E aqui eu faço a mesma coisa. E aí eu terminei então os arremates, ó. Aqui, como eu passei no barbante, ele ficou assim. Esse eu passei todo no dourado. Mas você coloca cola, senão ele pode deslizar e soltar, tá? Mas independente, não importa. Olha como fica lindo, né? Fica bem bonito, olha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Eu amei fazer esse porta-copas, achei uma graça. E é isso, gente. Deixa seu like, compartilhe e deixa aqui nos comentários se você gostou dessa videoaula, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!